vez uma menina chamada Mina. Se no livro procurassem o significado do seu nome, descobriam que significa peixe em antigo sânscrito. Mas a Mina não sabia, porque nunca procurava o significado de nada em lado nenhum. A Mina detestava ler e detestava livros. Estão sempre no meio do caminho, dizia ela. E era verdade, porque em sua casa havia livros por todo lado, não apenas nas prateleiras e nas mesinhas de cabeceira onde normalmente há livros, mas em todos os lugares onde geralmente não há livros. Havia livros dentro de cristaleiras, de cômodas e de roupeiros, em guarda-fatos e em armários e dentro de arcas. Havia livros em cima do sofá, em cima das escadas, livros a abarrotar dentro da lareira e empilhados em cima de cadeiras. E o pior de tudo era que os pais de Mina estavam sempre a trazer mais livros para casa. Passavam a vida a comprar livros, a trazer livros da biblioteca, a encomendar livros através de catálogo. Liam ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Mas quando perguntavam à Mina se ela queria ler, ela fazia uma birra e gritava: "Eu detesto livros!" E quando, em voz alta, tentavam ler-lhe uma história, ela tapava os ouvidos com as mãos e gritava ainda mais alto: "Eu detesto livros!" Havia provavelmente um só ser no mundo que, ainda mais do que Mina, detestava livros. Era o seu gato Max. Há muito tempo, quando ele era apenas um gatinho, caiu-lhe um atlas em cima da cauda. Ficou com a cauda dobrada como um limpa-cachimbos. Desde então, procurava sempre ficar em cima dos livros em vez de ficar embaixo deles. Uma manhã, depois de ter tirado todos os livros do lavatório para lavar os dentes, Mina foi à cozinha preparar o pequeno almoço para si e para o Max. Primeiro, subiu para cima de uma pilha de volumes de uma enciclopédia para conseguir chegar aos cereais. Depois, abriu o frigorífico e afastou um monte de revistas para retirar o leite. Deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. "Max!" chamou ela. "O pequeno almoço está pronto." Mas o Max não aparecia. Tentou novamente. "Max!" chamou ela. "O pequeno almoço está pronto." E ele continuava sem aparecer. Onde poderá estar ele? Pensou a Mina. Procurou na banheira e atrás do secador da roupa. Procurou debaixo das escadas e em cima do relógio. Encontrou mais livros, mas não encontrou o Max. Subitamente ouviu um grande miau. Correu para a sala de jantar e lá estava ele no cimo de uma pilha de livros super alta e não conseguia descer. Esta pilha era formada por todos os livros que os pais estavam sempre a comprar-lhe, mas que ela se recusava a ler. No fundo da pilha estavam grandes livros ilustrados como novos, do tempo em que a Mina era bebê. No meio havia livros com o alfabeto e canções de embalar. E em cima, mesmo ao nível do teto, havia contos de fadas, histórias de aventuras, e os livros estavam todos cobertos de pó. "Não te preocupes, Max, eu vou salvar-te", gritou-lhe a Mina. E começou a trepar pela pilha de livros acima. De início foi fácil, porque os livros ilustrados tinham capas duras e era como se estivesse a subir umas escadas. Mas, quando a Mina chegou aos livros de capa mole, falhou-lhe um pé num livro de poemas, perdeu o equilíbrio e começou a escorregar. Catrapum! Os livros foram pelos ares. Caíram por todos os lados, as lombadas abriram-se pela primeira vez e as páginas separaram-se. À medida que os livros iam caindo, iam acontecendo coisas muito estranhas. Pessoas e animais começaram a cair das páginas e a rebolar pelo chão. Caíam uns em cima dos outros, espalhando os livros e fazendo tombar as cadeiras. Havia príncipes e princesas, fadas e rãs. E, depois,
um lobo e 3 porquinhos, e um troll traquinas em cima de um tronco. O Humpty Dumpty foi pelos ares, e depois partiu-se ao meio, por trás da mãe pata e de uma girafa roxa. Havia elefantes, imperadores, avestruzes e duendes, e uma variedade de macacos todos emaranhados uns nos outros. Mas em cima de tudo havia coelhos, muitos coelhos por todos os lados. Coelhos selvagens, coelhos branquinhos, coelhos de chapéu. Mina sentou-se no meio daquilo tudo, demasiado surpreendida para se mexer. Eu pensava que os livros estavam cheios de palavras e não de coelhos, disse ela, quando caíram mais 6 coelhos aos trambolhões de um livro ao seu lado. Agora ela já nem sequer reconhecia a sala de jantar. O elefante estava equilibrado em cima de uma mesa de café, a fazer malabarismos com os pratos do melhor serviço. Os macacos tinham arrancado as cortinas e feito delas capas. E os coelhos mordiscavam as pernas da mesa. Parem! Gritou a Mina. Voltem para os vossos livros! Mas havia tantos latidos e grunhidos e passos pesados que ninguém a ouviu falar. Mina pegou no coelho que estava mais perto dela e tentou metê-lo dentro de um livro de cozinha, mas ele assustou-se tanto que se contorceu, escapou-se-lhe das mãos e fugiu. Ela abriu outro livro de onde saíram 4 patos a voar. Voltou a fechá-lo. Isto não vai resultar, disse a Mina. Não sei a que livro pertence cada um deles. Pensou por um minuto. Já sei, disse ela. Vou perguntar a todos onde pertencem. Começou por uma criatura estranha, que não a reconhecia de todo. Quem és tu? Perguntou ela. A é de avestruz, disse o animal zangado, e afastou-se à procura do livro do alfabeto. Ela encontrou um lobo a chorar debaixo da mesa da sala de jantar e perguntou-lhe aonde é que ele pertencia. Oh, não me recordo se sou do capuchinho vermelho ou dos 3 porquinhos, disse ele a chorar, e assoou-se à toalha de mesa. Mas Mina não podia ajudá-lo, porque nunca lera nenhuma das histórias. Então teve outra ideia. Agarrou no livro que estava mais perto de si e começou a ler em voz alta. Era uma vez, começou a Mina, numa terra muito, muito distante. Devagar, os animais pararam de saltar e de uivar e de falar depressa e de conversar. Aproximaram-se dela para ver o que ia acontecer. Passado pouco tempo, estavam todos sentados em círculo à sua volta a ouvi-la ler. Quando a Mina chegou ao cimo da segunda página, os porcos que estavam no círculo levantaram-se de um pulo. Somos nós! Gritaram eles. É a nossa página! Esse é o nosso livro! Saltaram do círculo, pularam para o colo da Mina e desapareceram dentro do livro. Mina fechou antes que eles pudessem pular outra vez cá para fora. Pegou noutro livro de histórias, um a um, começou a ler todos os seus livros e, um a um, os animais encontraram o livro a que pertenciam. Por fim, ficou na sala apenas um coelhinho vestido com um casaco azul. Mina agarrou no livro devagar. Era a história de Pedro Coelho. Talvez eu possa ficar com este coelho para mim, pensou ela. Estava a começar a sentir-se sozinha agora que todos tinham ido embora. Mas o coelho ficou à frente de Mina, apoiando-se ora numa pata, ora noutra pata, nervoso, mexendo o nariz peludo. Estava ansioso para regressar a casa. Então, com um grande suspiro, Mina abriu o último livro. O coelho saltou lá para dentro, abanou a cauda e desapareceu. A casa ficou em silêncio. O Max estava sentado em cima de uns livros a lavar a cara e a Mina suspirou. Nunca mais vou voltar a ver aqueles coelhos, disse ela. Mas em seguida reparou que os livros ainda ali estavam à sua volta e começou a sorrir. Quando os pais chegaram a casa nessa tarde, custou-lhes acreditar no que estavam a ver. Não era por as cortinas terem desaparecido e por os pratos estarem partidos e por as pernas da mesa estarem ruídas, mas sim porque ali mesmo no meio da sala estava a Mina e estava a ler um livro.